Então, ontem, We were talking about not yesterday, 2 days ago. 2 anos atrás, Yesterday we had a power problem. 2 dias atrás, sim. Ontem tivemos um problema com a luz aqui And so we didn't record the class, e por isso a aula não foi gravada. and we just did a separate study outside of these notes. E fizemos estudo fora dessas notas aqui. So we're picking back up where we left off with the day of the Lord. Então, na verdade, vamos continuar exatamente onde nós paramos no dia do Senhor. And we were talking specifically about the day of the Lord's preparation. E nós estávamos falando especificamente sobre o dia de preparo do Senhor. And we were talking about how from 9/11 to midnight E nós comentamos como de 11 de setembro à meia-noite represents the day of the Lord's preparation. representa o dia do preparo do Senhor. And that midnight to the midnight cry represented the day of the Lord. E que meia-noite, o clamor da meia-noite representa o dia do Senhor. And we're describing that all of the work of preparation has to be done here in this period of time. E nós temos dito que todo o trabalho de preparo precisa ser feito nesse período aqui. Because what we see Porque o que nós vemos is that midnight is representing the close of probation. é que meia-noite representa o fechamento da porta da graça. And we have the second coming here. E ali temos a segunda vinda. So this is the last chance and opportunity for the priests to make it right with the Lord, or before this point rather. Então aqui se encerra a última chance para os sacerdotes de se acertarem com o Senhor. Or else the door will shut on them. Caso contrário, a porta vai se fechar para eles. And their probation will be closed. E o tempo de graça deles se encerra aqui. And we discussed this continual close of probation. E temos discutido esses fechamentos das portas de graça de forma progressiva. As if it was a door that would swing, a large door that was swinging through a group of people. Como se fosse uma porta grande, né, que está se fechando e vai passando ao se fechar por diversos grupos de pessoas. And that as you found yourself behind the door, E uma vez que você encontra por detrás da porta, the door of mercy was represented as closed for you. a porta da graça está fechada para você. But if you were in front of the door, Mas se você estiver no outro lado, em frente da porta, you still had time. você ainda teria tempo. And we described that this door was closing progressively for all of the different classes. E temos explicado que essa porta se fecha de forma progressiva para todas essas classes. First for the priests, then the Levites, then the 11th hour workers. Primeiro para os sacerdotes, logo para os levitas e então para os
trabalhadores da hora undécima. And what else did we talk about? Did we talk about anything else that's worth noting at this point? Sobre que mais temos falado? Alguém lembra de mais alguma coisa? We talked about perfection, Nós comentamos sobre perfeição, that now is the time of working out our own salvation and obtaining Christian perfection. que agora é o tempo para trabalharmos em nossa salvação e de obter perfeição. And we Também falamos sobre o atalaya. We also talked about the watchman. the watchman. I was just about to mention the watchman. Eu ia mencionar isso bem agora. We talked about the watchman who's on this wall or this tower. Nós comentamos sobre o atalaia, que está numa torre. And his job is to warn people. E o trabalho dele é advertir as pessoas. And this is our job because we're called to be watchmen at 9/11. E este trabalho é o nosso, porque é o nosso dever advertir as pessoas desde o 11 de setembro. And what does the watchman warn of? E o atalaia adverte acerca de quê? The sword. The sword? The sword. A espada. And when does the sword come? E quando a espada vem? At the close of probation. No fechamento da porta da graça vem a espada. It's the sword of slaughter. A espada que mata. So he's pointing us, this watchman, Então, esse atalaia, ele nos aponta to this point here. para aquele ponto. And how else was this represented in the Bible that the watchman was declaring? E de que outra forma esse atalaia é ilustrado na Bíblia, no que ele faz? The trumpet blowing a trumpet. No, the blowing of the trumpet, Sim, ele faz soar uma trombeta. but how else was it described what his warning was? What was the question to the watchman? Mas o que era também advertência e o que era a pergunta feita ao atalaia? What of the night? O que é da noite? O que é da noite? So his objective Então, o objetivo dele was to tell us when the night is going to come. era dizer quando a noite ia começar. And what does Christ say about the work that we can do when night comes? E o que Cristo diz acerca do trabalho que nós podemos fazer quando a noite começa? No man can work. Homem nenhum vai poder trabalhar. And what was this work? What did we describe this work as? It was two things. E como nós descrevemos esse trabalho, tínhamos dois assuntos, 2 pontos. Was there salvation with fear and trembling? Working out our salvation. Trabalhar em nossa salvação. That this is the time period for us to work out that salvation before the night comes. Que esse período é exatamente o período em que devemos trabalhar em nossa salvação antes que aquele tempo chegue. And what was the other work? E o que era o outro trabalho? To give the message. De dar a mensagem. And this is really clearly illustrated Isto é claramente ilustrado in Ezekiel chapter 3, em Ezequiel capítulo 3, or 2 and 3, 2 e 3, where Ezekiel is told to eat this scroll. onde Ezequiel é dito de comer o livro, o rolo. And he's going to have almost an identical experience to John. Ele terá uma experiência quase idêntica à experiência de João, When John is going to eat the little book in Revelation 10. onde João come o livrinho em Apocalipse 10. And, but Ezekiel is told something very specific. Mas a Ezequiel é dito uma coisa bem específica, That he needs to give this message to the house of Israel. que ele precisa dar essa mensagem à casa de Israel.
And what will happen when he gives this message? E o que acontece ao ele dar essa mensagem? Well, They will not hear. they won't hear, Eles não escutarão, but what will happen to his own personal experience? mas em respeito a ele mesmo, com sua experiência própria, o que acontece? A sua testa se torna como adamante. Exactly. Exatamente. Which is symbolizing his sealing process. Que simboliza o processo de selamento dele. And what does Sister White describe the sealing as? E como a irmã White descreve o selamento? What about the students? Os estudantes. Tem muita resposta dos professores aqui. What is the sealing? How did Sister White describe the sealing? Como a irmã White descreve o selamento? It has to be intellectual and spiritually firm. Precisa ser de forma intelectual e espiritual. Amen. It's Amém. It's the settling into the truth spiritually, É o- intellectually, Firmar-se na verdade, tanto espiritualmente como intelectualmente, that you can't be moved. para que você não possa ser movido. And is this a real mark? Is this a real seal? E esse marco, ele é esse selo, ele é de verdade? Ele é um selo físico? No. Não. It's a state of being or a state of understanding, or it's a state of our experience. É um estado de experiência nossa. In a really good example of this Bom exemplo para isso is actually when somebody seals something. é quando alguém de fato sela alguma coisa. So you have, Então você tem, and again, I'm a really bad artist. eu não sou bom artista, So you have your letter, então aqui a sua carta, and it's normally something like this that's folded over. e costuma ser assim, ela é dobrada assim. Now, in ancient times, E em tempos antigos, and I guess we still do it different, we do it a little bit differently today. e hoje fazemos parecido, mas um pouco diferente. We use stickers and stuff. Nós temos aqueles adesivos, né? But the way it was done in ancient time Mas antigamente, como era feito, is that if I wanted to deliver if the king was going to send a message, quando o rei queria enviar uma mensagem, it had to bear his stamp or his seal. precisava carregar o seu selo, o seu selo, And carimbo. normally that seal would be his ring, would be on his ring. E costumava ser o anel dele. Or they would, yeah, it'd be on his ring. Os selos costumava ser no anelo dele. And what they would do is they would put some wax, Então, o que era feito era colocada cera, right on this point here, right where, colocado cera bem ali nesse ponto, and it would make a little puddle. e isso ia formar um pequeno poço de cera. And a little puddle of wax, of hot wax that's cool, that's progressively cooling down. Então, essa massinha de cera ali quente que estava maleável, né, e que ia esfriando. And as it was cooling down, E ao esfriar, the king would take this stamp or his seal, o rei ia pegar aquele selo and he would stamp e ele ia selar right here. bem ali. And it would bear, when he stamped it, it would bear not bear the resemblance, but the image of the stamp would be imprinted on the seal, E or on the wax. ao colocar este selo, então essa imagem, o símbolo do selo dele ia se fixar naquela cera. And this accomplished several things. E isso cumpre com algumas coisas. Firstly,
Primeiramente, It showed that this was the king's order, or this is from the king. So it was isso, royal. isto mostrava que aquela carta era do rei, que isso era um escrito real. But what it also did Mas o que também fez, was it fixed the position of the envelope. que isto determinava a posição aqui do envelope, So this couldn't be opened. para que isso não pudesse ser aberto. Now, the analogy breaks down at some point. Essa analogia ela para de funcionar em algum momento, In that someone is going to have to open the seal, of course. porque em algum momento alguém vai ter que abrir esse selo. But what I want to illustrate with this Mas o que eu quis ilustrar com isso is mainly the process with this wax. é esse processo com aquela cera. So Sister White identifies Irmã White ela identifica that from the time period when these four angels of Revelation 7 are restrained, que a partir do período em que os 4 anjos são restritos to the close of probation, até o fechamento da porta da graça, represents the sealing time. representa o tempo de selamento. So imagine, if you will, Então, imaginem that all of us are these little dabs of wax. que nós somos essa massinha de cera. Now, as we all probably understand, Como todos devemos entender, wax cools down very quickly. a cera esfria rapidamente. So there's a short window of time Então, há um breve lapso de tempo in which the stamp can be impressed, or the seal. em qual o selo pode ser gravado, pode ser marcado. And this is representing our spiritual condition, or our spiritual condition, E isso representa a nossa condição espiritual, our probationary time. o nosso tempo de graça. We only have a short period of time. Nós temos um período muito curto. And if the Lord, during that time, E se o Senhor, durante esse tempo, can't impress his seal upon us because we're too cold, não consegue colocar o selo dele em nós porque somos frios demais, then the Lord is going to no, I don't say that. Then when this I almost said email. When this letter, letter envelope. when this letter or envelope is sent, Então, quando essa carta for enviada, then all that the recipient is going to see is a little puddle of dried wax. então tudo que o destinatário, né, quando ele recebe a carta, vai ver uma mancha de cera ali. And when the messenger goes and gives this to the recipient, E quando o mensageiro ele entrega a carta à pessoa, ele receber essa carta. because when the messenger says, Porque quando o mensageiro diz this is from the king, que essa carta é do rei, and the recipient says, well, I don't see the seal, o destinatário vai dizer, eu não estou vendo nenhum selo aqui. then it won't be counted as royal. Então, já que não tem selo, não vai ser contado como sendo real. It has to bear the heavenly stamp when it's inspected, or it has to bear the royal stamp when it's inspected. Ao ser inspecionado, ele precisa carregar esse selo real. So during this short period of time, Então, durante esse curto período de tempo, while we're still hot, enquanto estamos quentes, the Lord has to impress this stamp into us. o Senhor precisa imprimir esse selo em nós. Because you can't impress a stamp on something that's cold.
porque você não consegue imprimir o selo em algo que é frio. If I'm a cold Laodicean, Se eu for laodiceano frio, the Lord can't, no matter how hard he tries, he can't get his stamp into that wax. o Senhor não vai conseguir imprimir o seu selo nessa cera fria, Because it just won't work. You can't imprint upon cold wax. porque simplesmente não funciona. Você não consegue selar numa cera fria. So we have this short period of time while we're still warm, while we are fervent for the truth. Excuse me? We only have a short amount of time Então, temos apenas um breve lapso de tempo in which we are fervent for the truth, em que nós estamos ferventes pela verdade, while we're moldable. enquanto nós somos maleáveis. We have to allow the Lord to implant or impress His seal upon us. E é nesse período que precisamos deixar que o Senhor possa imprimir o selo dele em nós, Which is the heavenly image. que é a imagem celestial. And there's another problem. E há outro problema. When the Lord impresses that stamp upon us, Quando o Senhor imprime esse selo em nós, it has to be perfect. precisa ser perfeito. And for it to be perfect, E para que seja perfeito, He has to impress it ele precisa imprimir and then hold it there for a moment e segurar por um tempo, while it cools around, while the wax cools down. enquanto a cera ao redor do selo esfria. If He is to take off the impression or take off the pressure too soon, Se ele retirar aquela pressão cedo demais, though the process began, mesmo que o processo tenha começado, there's going to be a marred image of the seal. marred, Marred, like M-A-R-R-D, I think. Marred, like it's not Blurred? it's blurred, or it's not a perfect impression. então a imagem que era para ser deixada vai ser borrada. And again, E, novamente, when it's inspected, it won't be accepted. também quando for inspecionado, não vai ser reconhecido, não vai ser aceito, Because it will be counted as a counterfeit. porque vai ser visto como uma contrafação. So that's representing in my mind Isso, acredito que representa Judas. Judas. Judas is someone, Judas. Judas é alguém que, or the foolish virgins, ou as virgens tolas, as someone who has started this process eles representam alguém que começou esse processo of accepting the truth both spiritually and intellectually, de aceitar a verdade, tanto intelectualmente como espiritualmente, but they never got to the point to where it was fully imprinted perfectly. mas nunca chegaram ao ponto que a impressão do marco do selo ficou perfeita. They didn't allow that process to finish. Eles não deixaram esse processo terminar. So, with just these couple examples, with the actual way things were sealed anciently, Então, através desses exemplos, como de fato um selo era colocado nos tempos antigos, we can see the two types of Christian, or the two types of people. nós podemos ver duas classes de pessoas. Sorry, let me say it this way: the two types of foolish virgins. Os dois tipos de virgens tolas. There will be those Aqueles who never allow the process to even begin. que nem sequer vão deixar que o processo se inicie. They completely reject the message. Eles rejeitam a mensagem por completo. And they were the first group. E eles são o primeiro grupo. They're the group that have this wax in just a puddle without any sort of impression. São aqueles que são essa carta com uma marca de cera, mas sem impressão
de selo nenhum. And when they get to inspection, it will be counted as not from the king. E ao eles serem observados, isso é claramente visto como não provindo do rei. But there are those who begin the process Mas há aqueles que começam o processo of receiving the seal or receiving the imprint, de receber o selo, de receber essa impressão, and they don't allow the process to finish. mas eles não deixam que esse processo se conclua. And by the time the wax gets cool, E ao esfriar da cera, there's only a partial imprint. há apenas uma impressão parcial. And a partial imprint E uma impressão parcial is no imprint at all. não é impressão nenhuma. And when it gets sent to the inspector, or the person who will inspect it, E quando é enviado para a pessoa que vai inspecionar, it's going to be counted as a counterfeit. vai ser contado como contrafação. Because they're only going to receive letters Porque só vão aceitar cartas with the perfect impression com in a the seal. impressão de um selo de forma perfeita. And so these are just a couple examples of this process of sealing. E são alguns exemplos sobre esse processo de selamento. Do we follow those examples? Vocês conseguem acompanhar esses exemplos? Does anyone have any questions about that? Alguém tem alguma pergunta a respeito? Okay. Now we want to move forward, Queremos avançar and I want to look at two more examples of this process. Eu quero olhar a mais dois exemplos sobre este processo. I want to look at the time of Jacob's trouble again, once more, Quero mais uma vez olhar ao tempo de angústia de Jacó. and I want to look at the vision given to Zechariah. E também quero olhar para a visão que foi dada a Zacarias About Joshua the high priest. sobre Josué, o sumo sacerdote. And we're only going to read the Spirit of Prophecy quotes on these E vamos ler somente as citações do Espírito de Profecia for sake of time. por causa de tempo. We have a little bit less than an hour left, Temos um pouco menos que uma hora que nos resta. and this will be our last time until after we get back from Bolivia. E isso será a nossa última aula aqui juntos até nós voltarmos da Bolívia. So let's go in our notes to Jacob's time of trouble. Então vamos abrir as nossas notas onde diz o tempo de angústia de Jacó. And if we could read one paragraph each, E se cada um pudesse ler um parágrafo, and I will probably be, if anyone has any comments, e se alguém tiver perguntas ou comentários, be sure to say something. por favor, manifestem-se. Okay. O tempo de angústia de Jacó. A experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. O profeta Jeremias, em santa visão, olhando para este tempo, disse: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz, porque se tem tornado macilentos todos os rostos, porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Jeremias 30, 5 a 7. A gente está lendo de Patriarcas e Profetas 137. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará esse tempo de angústia. Ter-se-á então decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor do homem junto a Deus, faça o solene anúncio. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é sujo, justo,
faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Então o espírito repressor de Deus é retirado da terra. Assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão irado, o povo de Deus estará em perigo por parte dos ímpios que procurarão destruí-los. E assim como o patriarca lutou toda a noite para conseguir livramento da mão de Esaú, clamarão os justos a Deus dia e noite por livramento dos inimigos que o cercam. Satanás acusará Jacó diante dos anjos de Deus, pretendendo o direito de destruí-lo por causa de seu pecado. Levará Esaú a marchar contra ele. E durante a longa noite de luta do patriarca, Satanás esforçou-se por impor-lhe a intuição de sua culpa, a fim de o desanimar e romper o seu apego com Deus, quando em sua angústia, Jacó lançou mão do anjo e com lágrimas suplicou o mensageiro celeste, a fim de provar-lhe a fé. Lembrou-o também de seu pecado e esforçou-se por escapar dele. Mas Jacó não quis devolver-se. Aprendera que Deus é misericordioso e lançou-se à sua misericórdia. Fez referência ao arrependimento de seu pecado e implorou o livramento. Ao rever a sua vida, foi impelido quase ao desespero. Mas segurou firmemente o anjo, com brados ardorosos, aflitivos, insistiu em sua petição até que prevaleceu. So in this paragraph, Então, neste parágrafo, we see that God nós vemos que Deus and Satan e Satanás are both testing Jacob's faith. ambos estão testando a fé de Jacó. Satan is forcing upon him a sense of his guilt, Satanás está forçando nele essa sensação de culpa in order to discourage him. Para desencorajar ele. Existe essa palavra? Sim. Desencorajá-lo. But the heavenly messenger at the same time, Mas o mensageiro celestial, ao mesmo tempo, in order to test his faith, ele está aí para testar a sua fé, also reminds him of his sin. também o lembra do pecado. But Mas Jacob's not pointing to his repentance in the moment. Jacó não está apontando para seu arrependimento naquele momento. He's pointing to his repentance that he made previously. Ele está apontando para o arrependimento que ele experimentou antes. Before this struggle happened. Antes que essa angústia começou a acontecer. And this is probably the most important point, E esse ponto provavelmente seja o mais importante. is that Jacob had already made repentance. É que Jacó já tinha se arrependido. And what he's terrorized with E o que deixa ele angustiado is when he's reviewing his life. é quando ele revela a sua vida. He sees little good in his life. Ele vê pouca coisa boa na vida dele. And this drives him almost to despair. E isto o leva quase ao desespero. So let's read the next paragraph. Vamos ler o próximo parágrafo. Qual será a experiência do povo de Deus em sua luta final com os poderes do mal? Deus lhes provará a fé, a perseverança, a confiança em seu demasiado, em seu poder para os livrar. Satanás esforçar-se-á para aterrorizá-los com o pensamento de que seus casos são sem esperança, que seus casos foram demasiado grandes para receberem perdão. Terá uma intuição profunda de seus fracassos e ao reverem a vida, preterizão, esperança. Lembrando-se, porém, da grandeza da misericórdia de Deus e de seu próprio arrependimento sincero. Alegarão suas promessas feitas por meio de Cristo aos pecadores desamparados e arrependidos. Sua fé não faltará por não serem suas orações respondidas imediatamente. Apoderar-se-ão da força de Deus, assim como Jacó lançou mão do anjo. E a expressão de sua alma será: não te deixarei ir, se não me abençoares. Okay. Next one. Próximo. Se Jacó não se houvesse arrependido previamente do pecado de obter a primogenitura pela fraude,
Deus não poderia ter ouvido sua oração misericordiosamente e preservado sua vida. Assim, no tempo de angústia, se o povo de Deus houvesse de ter pecados não confessados para aparecerem diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, abater-se-iam em desespero, lhes cortaria a fé. Não poderiam ter confiança para pleitearem com Deus seu livramento, mas conquanto tenham uma intuição profunda de sua indignidade, não terão faltas ocultas a revelar. Seus pecados ter-se-ão apagados pelo sangue expiatório de Cristo, e eles não os podem trazer a vingança. So here we see Aqui nós vemos that she's saying Jacob had to have previously repented. ela diz que Jacó precisava ter se arrependido previamente. And that this will also be the same experience for the 144,000. E que isso também será a experiência para os 144.000. That they will have confessed all of their sin. Que eles terão confessado todos os pecados deles. And that if any of their sin was presented before them, E or se, any active sin, e se algum ato de pecado fosse lhes apresentado, that their faith would be cut off. que a fé deles seria cortada. But it's exactly like Jacob. Mas exatamente como no caso de Jacó. Jacob knew he had repented of his sin, Jacó, ele sabia que já se havia arrependido dos seus pecados. but he had a deep sense of his unworthiness. Mas ele tinha uma profunda convicção da sua indignidade. And Jacob wasn't wrestling the angel. E Jacó was not He wrestling. was not wrestling the angel. Jacó não estava lutando com o anjo, Asking for forgiveness for sin he presently had. pedindo-lhe perdão por pecados que ele tinha atualmente. He was pointing back to his previous repentance. Ele estava apontando para seu arrependimento prévio. So now let's look at the next section where that was Jacob's time. Vamos agora avançar. Isso era sobre o tempo de Jacó. And we're going to look at the time of trouble for a couple paragraphs. E agora vamos ler acerca do tempo da angústia por alguns parágrafos. Grande conflito 622.3. Os jóvenes no serían seducidos pelo pecado si se rehusasen a entrar por cualquier camino, a no ser que pudiesen rogar a bênção de Deus sobre o mesmo. Si os mensajeros que elevan a última y solemne advertencia ao mundo orasen rogando a bênção de Deus, não de maneira fria y descuidada, ociosa, mas rigurosamente y con fe, como fez Jacob. Encontrarían muchos lugares onde podían decir: tenho visto a Deus face a face, y a mi alma foi salvada. Serían chidos, pero ser na conta de príncipes, con poder para prevalecer con Deus y con los hombres. So in this paragraph, Então, neste parágrafo, what are we seeing? o que nós vemos? What characteristic do we see here that is really important? Qual característica nós vemos aqui que é muito importante? We need to have the same experience as Jacob. Say again? We need to have the same experience as Jacob had. Amen. Nós partilhamos a mesma experiência como Jacó. We need to be free from sin. We need to be free from sin. Precisamos ser livres de pecado. How does this? What characteristics do we see here that
point us to the midnight experience? Quais características nós vemos aqui que nos apontam para a experiência da meia-noite? Face a face. Yeah, amen. It's this face-to-face experience. Amém? Essa experiência de face a face. And she's quoting from Genesis 32, Ela está citando Gênesis 32, where Jacob is naming the place of his wrestling with Christ. onde Jacó está dando nome àquele lugar onde lutou com Cristo. He's naming it Peniel. E ele dá o nome de Peniel. And this is tying us to that binding off experience. Isso nos leva a essa experiência de atamento. Okay, let's read the next paragraph. Vamos ler o próximo parágrafo. Could you just quickly explain that? Why is this Peniel tying us to the binding of experience? Because if we go to Genesis 32, Eu perguntei por que Peniel nos leva à experiência de atamento. Ele diz porque se nós abrirmos Gênesis 32, and we look in verse 24, e se olharmos o versículo 24, we see that this is when Jacob is left alone, isto é quando Jacó é deixado só, and he's going to wrestle till the breaking of the day. e ele vai lutar até o começar do dia. And then we get to the next couple verses. E quando nós olhamos para os próximos versículos, Jacob realizes that this is Christ he's wrestling with, Jacó se dá conta que ele está lutando com Cristo and his name is changed. e o nome dele é mudado. And then finally we get to verse 30. E chegamos finalmente ao versículo 30, And Jacob called the name of the place Peniel, onde diz que e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, for I've seen God face to face and my life is preserved. porque dizia, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. He's wrestling with Christ, Ele lutou com Cristo and he now is going to have, and he had a face-to-face experience with him. e teve uma experiência face a face com ele. And this is the biting off experience. E essa experiência é a experiência do atamento. Does that make sense? Yeah. And the context of where she's writing this E o contexto onde ela escreve isso is in the time of trouble, the chapter, the time of trouble. é no capítulo que fala sobre o tempo da angústia. So let's continue. Vamos continuar. O tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos, que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de supor maior angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação a Cristo diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda alma deverá por si mesma ser em pé perante Deus. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem na terra, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles viveriam, mas só viveriam as suas próprias almas pela sua justiça. This is a really great paragraph. Esse parágrafo ele realmente é muito significante. Because she's identifying how tremendous the ordeal is, or the crisis. Porque ela nos mostra que qual grande essa prova, essa crise é. And she kind of answers that thought in everyone's mind. E ela, de alguma forma, ela responde essa pergunta que todos nós temos em nossas mentes. The idea A ideia that it's not going to be that we're how do I say this? The idea that it's not that bad. It's not going to be that bad. That we're over
we're overhyping it, so to speak, or over. A ideia é que essa crise não pode ser tão severa que talvez a gente está exagerando muito, But she's saying, no, actually, mas na verdade ela diz anything you can think of, que qualquer coisa que você consiga imaginar, it's actually worse than that. na verdade é pior do que você consegue imaginar. And that's just a profound thought. E isso é muito profundo. I was going to say, she and Jesus says, we should not be anxious. But this time, you need to just Somos advertidos para não nos preocuparmos, não? Mas aqui, sim, deveríamos ficar bem preocupados. Yeah. It usually just says, don't think too much about something or don't overthink your problems, just live day by day. Geralmente, o conselho é viver pela fé cada dia e não temer, não? But here it just says, you can think about as much as you can, and you still force it back. Mas aqui, seja como você imagina, essa fase será pior. Yeah, it's a really profound paragraph. É muito profundo esse parágrafo. So the next one, if someone wants to read the next one, Se alguém pode ler o próximo. this first sentence is really important. Essa primeira sentença é muito importante. Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer a expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que um pensamento poderia... em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João 14:30. Satanás nada pode achar no Filho de Deus que habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. So here we see the preparation very clearly. Aqui vemos claramente a preparação. The preparation needs to be done beforehand. E a preparação precisa ser feita de antemão. While he's still in the sanctuary. Enquanto ele estiver no santuário. While he's still making the atonement. Enquanto ele ainda estiver fazendo expiação. And this is a rebuke E isto é uma reprovação to Adventism ao adventismo, when they say that we can't become perfect in Christ. quando eles dizem que não conseguimos ser perfeitos em Cristo. And that's exactly what we're called to be, is perfect in Christ. Mas, na verdade, é exatamente esse o nosso chamado, sermos perfeitos em Cristo. We have to overcome every thought, every temptation. Precisamos vencer cada pensamento e cada tentação. And that's what Sister White is saying in this paragraph. É isso que a irmã White diz aqui nesse parágrafo. This is the condition in which those who must be found, very last sentence, this is the condition in which those must be found who shall stand in the time of trouble. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. So, this is where we are now. Aqui estamos. Eu busquei a citação que sigue em Conflito dos Siglos. So he looked for the quote as it continues in the Great Controversy. Es en la 623.2, que es igual en portugués y en inglés. Which is the following paragraph. Y no sé si puede leerla. Sí, puedo leerla. He's asking if you can read it.
Sim? Dice, en esta vida que debemos apartar de nós o pecado, pero a fe no sangre expiatoria de Cristo. Nuestro precioso Salvador nos convida a unirnos a Él, a ligar nuestra fraqueza a su fuerza, nuestra ignorancia a su sabiduría, os seus méritos, nuestra ignorancia a su sabiduría, aos seus méritos, nuestra indignidad. A providência de Deus é a escola na qual devemos aprender a mansidão e humildade de Jesus. O Senhor está sempre a colocar diante de nós não o caminho que preferiríamos, o qual nos parece mais fácil e agradável, mas os verdadeiros objetivos da vida. Toca a nós cooperar com os meios que o céu emprega na obra de conformar nosso caráter ao modelo divino. Ninguém poderá negligenciar ou adiar esta obra sem grave perigo para sua alma. Amen. Amém. It's in this life. É nesta vida. It's the work we have to do now. É o trabalho que precisamos fazer agora. Yeah, amen. Thank you for reading that. Obrigado por ler essa porção. I'm adding it as we speak. E ao falarmos aqui, ele está acrescentando essa parte às notas. So, does anyone have any questions on that topic before we go to the next one, which is Zechariah? Alguém tem alguma pergunta sobre esse tópico aqui, antes de avançarmos para o próximo assunto, que é Zacarias? Okay. So now we're going to look at Joshua the high priest. Então agora vamos olhar para Josué, o sumo sacerdote. And if someone wants to... Are we all familiar with that story? Todos vocês estão familiarizados com essa história? Or this vision? Ou essa visão? Is anyone not? Alguém não lembra bem essa visão? Because we can just quickly explain it. Porque a gente pode rapidamente Okay. rever essa história. Okay. So the story begins... A história começa... Let's go there actually for one moment. Vamos abrir. Zechariah chapter 3. Zacarias, capítulo 3. So now Zechariah is going to see this vision, Então, aqui Zacarias vai ver essa visão and he's going to see a trial. e ele vai ver julgamento. Joshua is standing before God, Josué se encontra perante de Deus and he's the high priest. e ele é sumo sacerdote. And Satan is also there with him. E Satanás também está presente com ele And Satan is accusing him. e está acusando Josué. Accusing him before God. Acusando perante Deus. And what we see in verse 3, or verse 2 and 3, E o que nos vemos nos versículos 2 e 3, is that the Lord is going to rebuke Satan. que o Senhor reprova Satanás, And then repreenda Satanás, in 3 and 4 and 5, e em 3, 4 e 5, he's going to receive new clothes, ele vai receber novas vestes, and he's going to receive a crown, e vai também receber uma coroa, in spite of Satan accusing him. apesar de Satanás estar acusando ele. So that's the basic, at least
concept of the story. Isso é o conceito básico dessa história. And Sister White's going to fill in the rest as we read. We're going to read a fair bit. E Irmã White ela vai preencher o restante dessa história e vamos ler bastante. So if someone wants to read the first paragraph. Se alguém pudesse ler o primeiro parágrafo. Profetas e Reis 297.5. Matias? Em visão, o profeta contemplou o sumo sacerdote Josué, vestido de vestidos sujos, Zacarias 3, 1 e 3, o qual estava diante do anjo do Senhor, suplicando a misericórdia de Deus para o seu povo afligido. Enquanto ele suplicava o cumprimento das promessas de Deus, Satanás se apresentou ousadamente para resistir-lhe. Ele apresentou as transgressões de Israel como razão pela qual não poderiam ser reabilitados no favor de Deus. Reclamava-os como presa sua, exigia que fossem entregues em suas mãos. Someone wants to read the next paragraph. Ok, o próximo parágrafo. O sumo sacerdote não podia defender nem a si e nem a seu povo das acusações de Satanás. Ele não afirma que Israel esteja isento de faltas. Em vestes sujas, simbolizando os pecados do povo, pecados que ele levava como seu representante. Ele está perante o anjo, confessando os pecados deles, mas apontando para o seu arrependimento e humilhação, e descansando na misericórdia de um Redentor que perdoa o pecado. Em fé, ele reclama as promessas de Deus. So what's important to see here O que é importante ver aqui is some similarities between Jacob and Joshua. são semelhanças entre Jacó e Josué. Josué is confessing his guilt, confessa a sua culpa, but he's pointing to the past repentance of this people that he's representing. mas ele aponta para o arrependimento prévio das pessoas a quem ele representa. He's pointing to the fact that they've already asked for forgiveness. Ele aponta para o fato que eles já pediram pelo perdão. And he's going to claim the promises just like Jacob. E ele vai clamar essas promessas assim como fez Jacó. So let's continue. Então vamos continuar. Então o anjo, que é o próprio Cristo, Salvador dos pecadores, reduz ao silêncio o acusador do seu povo, declarando: O Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3:2. Longo tempo havia Israel permanecido na fornalha da aflição. Por causa de seus pecados, havia sido quase consumido no fogo que Satanás e seus agentes haviam acendido para a sua destruição. Mas Deus tinha agora estendido a sua mão para tirá-los. Okay, next paragraph. Havendo sido aceita a intercessão de Josué, é dada a ordem: tirai-lhes esse vestido sujo. Josué, o anjo diz: Eis que te tenho feito como que passe de ti a tua iniquidade, te vestirei dos vestidos novos. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça e o vestiram de vestidos. Seus próprios pecados e os do seu povo foram perdoados. Israel fora vestido de vestidos novos. A justiça de Cristo a eles imputaram. A mitra posta sobre a cabeça de Josué era como que aquilo que o sacerdote usava, e levava a inscrição: santidade ao Senhor, significando que, não obstante suas anteriores transgressões, ele estava agora qualificado para ministrar perante Deus em seu santuário. Okay. So here we're seeing Então aqui nós vemos that his filthy garments, the sin,
que suas vestes sujas, que são os seus pecados e a sua iniquidade, is taken away. são removidos. But he had already been freed. Mas ele já havia sido liberto, Sorry, let me say it this way. You should say that. desculpem, deixa eu corrigir, deixa eu falar assim. So we can. He's already asked for forgiveness. Ele já havia pedido perdão. That's what I meant by freed. He's already been freed. A isso que me refiro quando eu disse que ele já estava livre. That sin has already been removed O pecado já havia sido removido from himself. dele mesmo. So let me explain it this way if I can. Então deixe-me explicar isso dessa forma. So, go over here. During the sanctuary system, Durante o sistema do santuário, you have the sinner, you have the individual, você tem ali o pecador and you have the sanctuary. e você tem o santuário. And every day, E cada dia, the sinner, o pecador, as often as he sinned, quantas vezes ele pecava, would confess his sin. ele estaria confessando o pecado dele. And as he confesses his sin, E ao confessar ele o pecado, it gets placed upon the sanctuary. será posto sobre o santuário. The burden O fardo, is transferred, or the sin is transferred to the sanctuary. o pecado é transferido ao santuário. So now it's over here. Então, o pecado agora se encontra ali. And the little square is the sin. E esse pequeno quadrinho é o pecado. So, now and this is representing the pardon. E isso representa o perdão. As you ask for forgiveness, Ao perguntar pelo perdão, the sin is taken away from you, you're forgiven, o pecado é removido de você e você recebe perdão, but the sin still exists. mas o pecado continua existindo. And another way of representing this E outra forma de ilustrar isso is in the book of sin, é no or in livro, the book of life. o livro da vida. In that, can you write book of life? Livro da vida. So in this book, Neste livro, and I'm oversimplifying it, eu estou simplificando bastante, because there's actually 2 or 3 books, porque na verdade tem 2 ou 3 livros. but I'm putting them all together Mas eu estou juntando esses livros, for simplicity's sake. só para deixar mais simples. So your sins are registered in this book, Então, seus pecados são registrados nesse livro. and as I ask for forgiveness, E quando eu peço perdão, pardon is written against my name. o perdão ele é anotado ali junto ao meu nome. So I have Tyler, Então temos aqui Tyler and against my name e do lado do nome dele is pardon. ele recebe perdão. And you can make it bigger or smaller as you need. Oh, okay. But my sin still exists. It's still there. Mas o pecado ele ainda se encontra ali, ele está registrado. I just have pardon written against my name. Ele só tem ali anotado perdão junto ao nome. And at the very end of this process, E bem no final desse processo todo, on the Day of Atonement, no dia da expiação, that sin that's on this book or in this book, este pecado que está registrado neste livro, the sin that's on the sanctuary,
pecado que é colocado sobre o santuário, is completely blotted out, ele é completamente apagado, as if it was never there. assim como ele nunca existisse. So all that's written Então, tudo que está escrito is just my name in the book of life. é somente o nome dele no livro da vida. My sin in the book of sin O pecado dele no livro do pecado has been blotted out. foi apagado. So I'm just written now in the book of life. Então, o que resta aqui é o nome dele no livro da vida. This is the experience of Joshua. Essa experiência é a experiência de Josué. Joshua had transferred his sin to the sanctuary already, Josué já tinha transferido o pecado dele ao santuário. in that he's already asked for forgiveness. E ele já tinha pedido perdão. But we know that on the Day of Atonement, Mas sabemos que no dia da expiação, we're supposed to continue to plead for forgiveness, nós devemos continuar pedindo por perdão. and that we are supposed to acknowledge we have sinned. E precisamos reconhecer que nós temos pecado. And in that process, Pecado, o verbo, não? E nesse processo, the sanctuary will be cleansed. o santuário é purificado. I may not have sin in my life anymore, Eu posso não ter mais pecado na minha vida, but my sin still is acknowledged, or it's still present, mas o or pecado, it's still located. It's still. It should what? It's still written in the book, sure. mas o pecado continua estando registrado no livro. But now it's going to be taken away on the Day of Atonement. Mas no dia da expiação, ele é apagado. In the sanctuary, E no santuário, and me e, and my person e eu will be clean. seremos limpos, puros. And then when that process is finished, E quando esse processo é concluído, that's when that process is finished, then the system is over. então esse sistema se cumpriu. So this is Joshua. Então isto é Josué. Joshua has already repented, Josué já se arrependeu and now he's just waiting for that sin to be blotted out. e ele apenas espera agora o pecado ser apagado. Just like the 144,000, Assim como os 144.000, Satan tries to torment them with the sense of their guilt, Satanás tenta atormentar eles com um sentimento de culpa, but the Lord has already forgiven him or them, mas o Senhor já os perdoou. and he's already blotting out their sin or E- blotted out their sin, Ele já apagou os pecados deles, just like he's doing for Joshua. assim como ele está fazendo aqui para Josué. And then it's identified E então é identificado that Satan's accusations are false que as acusações de Satanás são falsas, because the Lord has already forgiven him, porque o Senhor já o perdoou. and he's given the crown E ele recebeu a coroa and he's given new clothes, e também vestes novas, the robes of righteousness. as vestes da justiça. So this is the process that we're reading about here. É sobre este processo que nós estamos lendo aqui. Someone want to read the next paragraph? Alguém lê o próximo parágrafo? O anjo agora declarou a Josué. Así dice o Señor dos ejércitos, si andares nos meus caminos y si observares a minhas ordenanzas, también tú julgarás a minha casa y también guardarás os meus atrios y te daré lugar entre os que están aquí. Si obedecieres, él sería honrado. Si obediente, ele seria honrado como juiz ou dirigente do templo e seus serviços. Ele devia
So she's applying this to the last days, Então ele aplica isso aos últimos dias and she gives us the time and place when we're looking at. e ela nos dá aqui o tempo e lugar a qual nós estamos olhando. She gives us the time, the exact moment when this will be fulfilled. Ela nos indica aqui o exato momento quando isso será cumprido. And it's when Satan begins to enact these Sunday laws. E isto é quando Satanás começa a instituir esses decretos dominicais. And the first time we see this controversy E a primeira vez que nós vemos essa controvérsia is at midnight. é à meia-noite. So at midnight, the prophecy or the vision of Joshua will be fulfilled. Então, à meia-noite, a visão de Josué se cumprirá. Next paragraph. Próximo parágrafo. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se exibiram diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu cérebro, o renovo. No renovo, o libertador por vir, repousava a esperança de Israel. Foi pela fé do Salvador vindouro que Josué e seu povo tinham recebido o perdão. Pela fé em Cristo haviam eles sido restaurados no favor de Deus. Pela virtude dos seus méritos, se andassem nos seus caminhos e guardassem os seus estatutos, seriam homens portentosos, honrados como os escolhidos do céu entre as nações da terra. Okay, next paragraph. Próximo. Como Satanás acusou Josué e seu povo, assim em todos os séculos ele acusa os que buscam a misericórdia e o favor de Deus. Ele é o acusador de nossos irmãos e os acusa de dia e de noite. A controvérsia se repete em relação a cada alma que é liberta do poder do mal, e cujo nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Jamais é alguém recebido na família de Deus sem que se exalte a decidida resistência do inimigo, mas aquele que foi então a esperança de Israel, sua defesa, justiça e redenção é a esperança da igreja hoje. And read that last one. E esse último, por favor. As acusações de Satanás contra os que buscam o Senhor não são movidas pelo desprazer pelos pecados deles. Ele exulta nos defeitos do seu caráter, pois sabe que é unicamente por suas transgressões da lei de Deus que ele obtém poder sobre eles. Suas acusações nascem unicamente de sua inimizade por Cristo. Através do plano da salvação, Jesus está quebrando o poder de Satanás sobre a família humana, libertando as almas do seu poder. Todo o ódio e a malignidade do arqui-rebelde se inflama quando ele contempla as evidências da suprema cia de Cristo. E com diabólico poder e astúcia, ele trabalha para tirar dele os filhos dos homens, que aceitaram a salvação. Ele leva os homens a um ceticismo, procurando que percam a confiança em Deus e que fiquem separados do seu amor. Tenta-os ao quebrar a lei, e então os reclama como seus cativos, contestando o direito de Cristo, os arrebatar. So here we see again that they have repented previously of their transgressions. Então aqui vemos novamente que eles têm se arrependido das suas transgressões antes, previamente. Before the time of this interaction with Satan. Antes, Before the time of this interaction with Satan. antes do tempo dessa interação que tem com Satanás. Does anyone have any final thoughts on this? Alguém tem algum pensamento final sobre isso? É o mesmo que acontece com Jacó, e Satanás procura fazer-lhe ver seus pecados. It's the same that happens to Jacob, and Satan tries to remind him of his sin Para levar ele ao desespero e tirar sua confiança em Deus. to make him desperate and to take away his confidence
Sua confiança em Deus. em God. Amen. Mas Josué venceu igual do que Jacó. But Joshua, he overcame as Jacob overcame. Confiando na graça, com fé na graça e na justiça de Cristo. Having confidence into the Graça e justiça. justice and grace of Christ. Amen. So that is the end of our study of midnight at this moment. É aqui que se encerra o nosso estudo sobre a meia-noite, por enquanto. And what we're going to do now E o que vamos fazer agora is we're going to start looking at Daniel 10 and 11. é que nós vamos olhar para Daniel 10 e 11. And now everything that we've been discussing the structure and the principle of midnight. Nós temos discutido a estrutura e os princípios da meia-noite. And we have to have that foundation or that structure. E nós precisamos desse fundamento, dessa estrutura. Because now we're going to take Daniel 10 and 11 Porque agora vamos olhar Daniel 10 e 11 and we're going to insert all of that information into this structure now. e vamos inserir toda essa informação nessa estrutura. And we'll find that the same conflicts and principles are established. E vamos ver que os mesmos princípios e os mesmos conflitos se encontram. But we needed that foundation before we could get there. Mas precisávamos desse fundamento antes de chegarmos lá, So we can see the significance of the passages. para entendermos a significância dessas passagens. A reminder, Só para lembrar, when we get back from Bolivia, assim que nós voltamos da Bolívia, I would like everyone to do a 5 to 10 minute summary eu gostaria que cada um apresentasse um resumo de 5 a 10 minutos, the students at least, os estudantes, about what we've talked about. sobre que nós falamos. And you can highlight things that you liked Você pode ressaltar as coisas que você gostou, or things that were particularly significant to you. Assuntos que foram importantes para você em particular, Or you can just do a basic summary. ou você faz um resumo geral. But I want everyone to do that so we're fresh as we go into the study on Daniel 11. Mas eu gostaria que cada um fizesse esse trabalho para que, assim que entramos num novo assunto, que temos tudo em nossas mentes bem refrescado. So be sure to prepare that. It shouldn't be difficult. Então, por favor, não se esqueçam de preparar. Isso não deve ser difícil. All right. Igor, do you want to pray for us? Querido Deus e Pai eterno, que habita nas alturas dos céus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado por mais uma manhã de estudo que tivemos. Que o Senhor possa nos ajudar a entender a seriedade e a solenidade dos momentos que passaremos. Ajude-nos a nos limpar ou nos arrepender de cada pecado, cada transgressão que cometemos, para que possamos entrar no tempo de angústia livres e sem dar nada para Satanás, porque ele não tem nada de nós. Ajude-nos a lembrar dessas promessas e ajude-nos a estar prontos para esses dias que virão. Eu peço que o Senhor ajude-nos a meditar sobre isso durante o dia, para que nossos pensamentos e ações sejam moldados pelo seu caráter, para que sejamos cada vez mais, para que estejamos aptos a receber o seu selo. Continue nos abençoando durante o dia, esteja com cada um aqui, derrame tua chuva, ser hoje sobre nós. Eu peço isso em nome do seu filho amado Jesus. Amém.